Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui satisfeitos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Deus vai fazer. Na aula de número 2 eu saudei aqui os irmãos de Natal, Rio Grande do Norte, né? Especificamente eu estou aqui em Parnamirim, eu não estou em Natal, estou em Parnamirim, mas eu quero saudá-los, eu quero saudar, na verdade, né, os irmãos que estão em até outros países, né? Tem irmãos em Moçambique, tem irmãos espalhados aqui por esse Brasil, né? Os idealizadores desse projeto, o professor Bento, o pastor Paulo, esses irmãos estão, se eu não me engano, né, estão lá para o sul do nosso país. Então eu quero, onde você estiver e quando você estiver, dizer que você é uma bênção. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado em aprender a palavra de Deus. Nós, na aula passada, estudamos os tipos de sermão, e nessa aula nós vamos aqui estudar as partes do sermão. Então, já vamos iniciar essa aula, né? É uma aula bastante didática, e aí, a partir dos temas, a partir dos tipos de sermão, nós também precisamos aprender como estruturar esse sermão. E dentro do sermão você tem, além do tema, além do assunto, além da proposição, talvez você nem precise, dentro da elaboração do seu sermão, colocar todos esses recursos, mas nos sermões, né, aquele sermão mais elaborado, você tem tema, você tem texto, você tem título, você tem proposição, você tem transição, você tem tópicos, você tem conclusão, você tem aplicação, né? Então o sermão ele é muito amplo, mas a gente não deve ficar assim engessado com essas coisas. Quando você começar a estudar, começar a entender aqui como é que funciona, vai chegar um momento que você vai conseguir desenvolver um sermão, ou temático, ou textual, ou expositivo. Não que você vai ficar mecânico ou teórico, mas essa estruturação do sermão, ela vai começar a vir de forma clara na sua mente. É como um advogado que, de tanto lidar com a lei, né, e de tanto estudar os livros de direito, ele começa a ter habilidade nas citações, das referências dentro do mundo jurídico. A linguagem passa a ser mais fácil. Quem estuda direito sabe o quanto a linguagem jurídica ela é complexa, é difícil, né? Então, do mesmo jeito é o pregador. Conforme você vai se debruçando dentro do texto, você vai vendo como Jesus prega, como Paulo prega, como Pedro ali prega um sermão. Você vai entendendo a mecânica de como esses homens, eu vou usar aqui essa expressão, né? Como é que eles montavam os seus sermões, né? Paulo escrevia cartas, né? No sermão de Pedro ali, no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele não tinha nada escrito, né? Mas você percebe uma lógica na entrega do seu sermão. Já os sermões de Paulo, é mais difícil de compreender, né? Mais complexo. Mas enfim, conforme você vai trabalhando e lendo e pesquisando e lendo a Bíblia e buscando,
você vai se familiarizando e vai conseguindo compreender, né, a lógica e a dinâmica dentro das Escrituras Sagradas. Deus é um Deus inteligente e Ele fez do seu povo, nós, pessoas inteligentes. Então vamos lá. Primeiro é o título. O título eu defino assim. O que é o título? O título ele é o embelezamento do sermão, né? O título é o que dá o embelezamento, é o que deixa bonito o sermão, né? No tema que eu ministrei, né? No Salmo 46, eu coloquei que o tema era o Deus em que confio. Ó, que tema eu achei quando isso veio ao meu coração, e quando eu li o Salmo 46, né? Eu coloquei o título, né, do meu sermão, o Deus em que confio. Mas você poderia de repente colocar assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza, o título ali do seu sermão, né? O Deus que é poderoso. Você poderia colocar dentro do embelezamento do sermão o título da maneira como você achasse melhor. Agora, o título ele precisa ter aqui algumas coisas, né? Ele precisa ser declarativo. Vou reformular aqui a minha fala, né? O título pode ser, ele não precisa ser, ele pode ser, porque o título é algo bem pessoal, né? É algo que às vezes Deus comunica no nosso coração. Então, ele pode ser declarativo, ele pode ser interrogativo, ele pode ser afirmativo e ele pode ser exclamativo. Então, o título ele pode vir através de uma declaração que você está fazendo ali do texto. Ele pode ser uma pergunta, né? Por que não o título ser uma pergunta? Em quem você confia? Né? Onde está a sua confiança? Né? Pode ser uma afirmação e pode ser uma exclamativa, com certeza. Então, eu preciso aqui, lógico que eu estou dizendo que o título é o embelezamento do sermão, mas eu também preciso dizer que dentro do título existe aqui alguns cuidados que nós devemos ter, né? Porque tem alguns irmãos que vão pregar e usam assim alguns títulos que são escandalosos, títulos que são, vamos dizer, indecentes para o púlpito, né? Indecentes de serem pregados, que não faz muito sentido, que são extraordinariamente equivocados, né? Então, alguém pode de repente pregar ali o tema vinho, mulheres e canção, baseado na vida de Sansão. Diga só, diga lá, né? Irmãos, eu quero pregar hoje sobre o título vinho, mulheres e canção. Veja que tema sem noção, né? Na verdade. E aí alguém tem a brilhante ideia de pregar um outro tema, as barbas do gato. Meu Deus. Imagine, né? Vai pregar um tema e coloca as barbas do gato. Aí Deus lhe deu uma mensagem ali dura. Você vai falar sobre o inferno. Olha que tema difícil de falar. Aí você tem a brilhante ideia, né, de falar sobre o lugar quente. Meu Deus, né? Que coisa tremenda, né? O lugar quente. Não entre por esse caminho não, tá? Não, por favor, não vá falar sobre o lugar quente não, né? Aí tá lá no culto às vezes um convidado, uma pessoa. Você, com isso eu estou dizendo que você não deve pregar sobre o inferno? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu título deve ter coerência, deve ter respeito à palavra de Deus, né? E aí, Sansão sofre aqui nesses temas, né? Alguém vai pregar sobre Sansão e aí ainda, não, eu vou colocar um tema mais sugestivo. Eu vou falar sobre o marombeiro namorador. Meu Deus, olha só.
aqui no Brasil, de repente você não esteja no Brasil, né? Eu não sei como é que diz aí como é que diz aí quem faz levantamento de peso para ficar forte, né? Aqui antigamente se dizia marombeiro, né? Pessoas que fazem academia, né? Fazem academia para ficar forte, né? Então aqui alguém poderia colocar aqui o marombeiro namorador, por favor, não use esse termo. Isso aqui são exemplos de títulos a serem evitados, tá? E aí eu quero dar alguns exemplos aqui para serem seguidos. Primeiro, com a pegada interrogativa, né? Por que os santos sofrem? Por que os santos sofrem? Veja que coisa tremenda, né? É uma pergunta, né? É uma interrogativa. E aí você vai, dentro das escrituras sagradas, responder por que os santos sofrem. Veja que coisa tremenda. Mas você pode, de repente, dentro do sermão expositivo, ou seja lá qual for o sermão que você vai estar pregando, fazer dentro do seu título uma declarativa, onde você vai dizer assim: Deus pode cuidar dos seus problemas. É um tema. Então, aqui temos um tema: Deus pode cuidar dos seus problemas. Pronto. Você está declarando isso. E aí você vai... Isso aqui está o seu título, né? Melhor dizendo. E aí você vai, dentro desse título, né, desenvolver a ideia de que Deus pode cuidar dos seus problemas, né? Eu sempre gosto de, nas minhas mensagens, utilizar-me do Antigo Testamento, quando é necessário, quando é possível, do Novo Testamento, e trazer sempre um apontamento para a graça de Cristo. Quero até indicar para vocês, né? Quem sabe mais para frente, esse livro está na minha biblioteca. Eu não estou com ela aqui, ela está na minha casa, que fica em outro bairro, mas as 4 páginas do sermão. É um livro, eu não lembro agora qual é a editora, faz alguns anos que eu li, e esse livro, ele vai tratar sobre problema e graça. Então, dentro do livro, as 4 páginas do sermão, quem sabe no final aqui eu deixo como indicação para você. Ele vai tratar o problema nos dias atuais, o problema no tempo bíblico, o problema nos dias atuais, a graça nos tempos bíblicos e a graça nos tempos de hoje. E ele vai trazer um apontamento, uma finalização para a graça de Deus. E eu acho que é isso que nós precisamos entender quando nós estamos pregando, que a nossa mensagem, ela precisa apontar para os tempos bíblicos. Eu não sei quem foi que disse isso, mas é uma flecha que aponta para o passado, e é também uma flecha que aponta para os dias atuais. Então, a nossa mensagem, ela precisa ser contemporânea, ela precisa ser atualizada, tá? E quando eu falo de mensagem atualizada, eu estou falando aqui de uma mensagem que faz sentido para o século 21. Até porque quando você prega ou sobre Daniel, ou sobre a igreja perseguida, você precisa trazer essa mensagem para o ouvinte contemporâneo, para a pessoa que vive dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. E aí cada cultura tem a sua realidade diferente. Então, voltando aqui, né, dei uma divagada aqui, mas é isso, né? Às vezes o pregador divaga mesmo e vai por outros caminhos, mas vamos lá. Ainda dentro do título a ser seguido, você pode trazer um título
ao invés de interrogativa ou declarativa, você pode trazer um título com uma exclamativa. Por exemplo, ganho mediante a perda. Pode ser um título. Pode ser um título a você seguir, né? Então, já entramos no tema. E o que é o tema, né? Vamos adiantar aqui, porque o tempo é curto, né? Nós temos um limite de tempo. E o tema, basicamente, é a síntese do assunto em discussão. Tecnicamente, eu digo tecnicamente, né? Porque nem todos os sermões é necessário você dizer, aqui eu vou dizer o título, agora eu vou dizer o tema. Você pode fazer tudo isso sem estar dizendo, agora é o tema, agora é o título. Não é necessário, não é, que você vá passando. Agora eu vou dizer a proposição, agora vamos para o tópico 1. Então, aqui é tecnicamente. Tá? O tema está entre o título e o texto. E em alguns casos, né, o tema ele pode servir de título. Né? Você não necessariamente precisa ter um título e um tema. Então, o texto, já vamos para o texto, tá? Já pulamos o tema aqui, tá? Então, já entramos no texto. O texto é uma passagem bíblica em síntese ou no seu todo. Então, eu botei a imagem aí para você, a imagem de um texto grego, né? O texto é uma passagem bíblica em síntese ou no seu todo. Dependendo da natureza do sermão, por exemplo, né? Se for um sermão textual, você vai usar o texto. Se for um sermão expositivo, você vai usar uma porção. Se for um sermão temático, você vai usar uma passagem ou várias passagens, né? E se for um sermão para ocasiões especiais, às vezes você vai para um casamento, né? Às vezes você vai pregar em uma formatura, uma inauguração, às vezes você vai pregar em uma reunião aí na sua empresa, né, que vão lhe dar uma oportunidade, né? Então, o sermão para ocasiões especiais, ele pode se valer de apenas uma frase, né? Então, esse é o texto, tá? E aí agora temos também a introdução. O que é a introdução? Ulrich Heifler ele diz que é um processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos indivíduos, a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Então, a introdução é um processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Na pregação, na introdução, quando você introduz a mensagem, alguém já disse que você pode ganhar os ouvintes ou perder, né? Se você tem uma introdução boa, antenada, eu vou dar um exemplo de um sermão que eu preguei uma vez no fim de ano na minha congregação, né? Foi um sermão que eu preguei sobre o nascimento de Jesus, né? Na verdade foi no Natal, né? Eu preguei no Natal e eu preguei sobre ainda há lugar. O tema da minha mensagem é ainda há lugar na hospedaria, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem o tema agora. Eu escrevi esse sermão. Não, eu lembrei, vamos lá. Não havia lugar para ele na hospedaria. Foi esse o tema que eu preguei. E aí eu tive uma sacada de uma introdução. Na minha introdução eu falei
pessoas, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre várias pessoas que tiveram partos inusitados, né? Pessoas que tiveram parto dentro do avião, pessoas que tiveram parto enquanto viajavam dentro de um carro, pessoas que tiveram parto dentro de um elevador, e o exemplo também do Senhor, que nasceu, né, o nosso Senhor Jesus, que nasceu numa estribaria, né, num lugar onde se alimentavam os animais. Então, aquela introdução, eu acho que chamou muita atenção para as pessoas, e o tema é: não havia lugar para ele na hospedaria, alguma coisa assim, eu não lembro, né, como eu disse no início aqui, quando eu citei, eu não lembro do tema muito bem, mas eu acho que eu consegui atrair a atenção de todo mundo que me ouviu por causa desses partos inusitados, né? De várias pessoas, várias mulheres tendo bebê em tanto canto assim estranho, numa garagem, dentro de um elevador, dentro de um avião, né? Sendo anunciado até pelo copiloto. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Então, a gente pode dizer algumas coisas aqui para ficar mais claro. A introdução ela serve para conquistar a atenção do auditório e despertar o interesse pela mensagem. Eu coloquei aí a imagem de um avião decolando porque a introdução ela se compara exatamente a isso, é uma decolagem. O piloto na decolagem ele precisa fazer o máximo possível para que sua aeronave atinja a altura correta. Só que essa subida, né, que o piloto faz, ela é breve, mas ela precisa ser perfeita. Ela não pode pender para um lado e pender para o outro, até porque o piloto, ele está usando a analogia do avião, está fazendo com que o avião suba, né? Então, se ele sobe de maneira errada, né, corre o risco da aeronave cair. E além da subida ser perfeita, ela precisa estar na altura correta. Ou seja, na introdução, o piloto ou o pregador, vamos dizer assim, ele precisa concentração, esforço e brevidade. Então, você precisa se concentrar. Procura uma ilustração, procura um exemplo que atraia as pessoas ali para aquela mensagem, algo que seja assim atrativo. Uma vez eu preguei sobre o Evangelho de João e eu trouxe uma ilustração daqueles programas de reality show onde o patrão da empresa, o dono da empresa, ele se camufla ali de personagem, né? Ele de funcionário, melhor dizendo. Ele faz a maquiagem, ele bota a barba, ele faz ali, veste a roupa do operário e começa a andar no meio do povo, né? Eu preguei sobre a encarnação do verbo e eu usei essa ilustração, né? Na minha introdução eu fiz essa comparação do dono da empresa que desce, né, para ver como é que está a sua empresa, como é que os funcionários estão se comportando diante ali do seu trabalho, né? E ele vem e ele sai conversando com um, com o outro. Você já deve ter assistido algum programa com essa temática, né? Então, concentração, esforço e brevidade. Então, essa é a nossa terceira aula, e nas próximas aulas, né, nós falaremos aqui com relação aos pontos, tópicos da mensagem, né, as divisões, e finalizaremos esta lição com algumas considerações, algumas aplicações aí com relação ao nosso sermão, tá bom?
Fica com Deus, eu espero que tenha sido proveitoso.